Livro narrado organizado por Cristiane Batista para fim de instrução. Inscreva-se, grata. Sigmund Freud. Alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica, 1916. Quando o médico realiza o tratamento psicanalítico de um neurótico, de modo algum dirige o interesse apenas ao caráter dele. Quer saber, antes de mais nada, o que significam seus sintomas, que impulsos instintuais se escondem por trás deles e mediante eles se satisfazem, e que etapas foram percorridas no misterioso caminho entre os desejos instintuais e os sintomas. Mas a técnica que tem de seguir obriga o médico a voltar sua curiosidade imediata para outros objetos. Ele nota que sua investigação é ameaçada por resistências que o enfermo lhe opõe, e que tais resistências podem ser atribuídas ao caráter do enfermo. Então é esse caráter que reclama primeiramente o seu interesse. O que contraria os esforços do médico nem sempre são os traços de caráter que o paciente admite como seus e que lhe são atribuídos pelos que o cercam. Frequentemente, particularidades que ele parecia ter apenas em grau modesto surgem com insuspeitado vigor, ou nele se manifestam atitudes que não haviam sido reveladas em outras circunstâncias da vida. Nas páginas que seguem nos ocuparemos da descrição e derivação de alguns desses surpreendentes traços de caráter. As exceções. O trabalho psicanalítico sempre se vê defrontado com a tarefa de fazer o doente renunciar à obtenção imediata e fácil de prazer. Não se pede que ele renuncie ao prazer em geral, isso não se pode esperar de nenhum ser humano, e mesmo a religião tem que fundamentar sua exigência de abandono do prazer terreno com a promessa de um montante incomparavelmente maior de um prazer mais valioso. Não. Pede-se ao doente que renuncie apenas às satisfações que inevitavelmente terão consequências nocivas, ele deve apenas experimentar uma privação temporária, aprender a trocar a imediata obtenção de prazer por uma mais segura, ainda que adiada. Em outras palavras, espera-se que, sob a direção do médico, ele realize o avanço do princípio do prazer ao princípio da realidade, que diferencia o homem maduro da criança. Nessa obra educativa, dificilmente a melhor compreensão do médico tem papel decisivo, pois via de regra ele não sabe dizer ao doente senão o que o próprio entendimento deste lhe dirá. Mas não é a mesma coisa saber algo por si mesmo e ouvi-lo de outrem. O médico assume o papel desse outro eficaz, ele se utiliza da influência que uma pessoa exerce sobre a outra. Ou, lembrando que é costume da psicanálise pôr o que é original e radical no lugar do que é derivado e atenuado, digamos que o médico se serve de algum componente do amor em sua obra educativa. Provavelmente ele apenas repete, numa tal educação posterior, o processo que tornará possível a primeira educação. Ao lado da necessidade, o amor é o grande educador, e o ser humano incompleto é levado, pelo amor dos que lhe são próximos, a respeitar os mandamentos da necessidade, poupando-se os castigos por sua infração. Quando assim requeremos do doente uma momentânea renúncia a uma satisfação de prazer, um sacrifício, a disposição de temporariamente aceitar o sofrer em vista de um final melhor, ou apenas a decisão de submeter-se a uma necessidade que vale para todos, deparamos com certos indivíduos que se opõem a tal exigência por um motivo especial. Dizem que já sofreram e renunciaram o bastante, que têm direito a serem poupados de outras requisições, que não se sujeitam mais a qualquer necessidade desagradável, pois são exceções e pretendem continuar a sê-lo. Num doente desse tipo, essa reivindicação foi exacerbada na convicção de que uma providência especial zelava por ele e o protegeria de tais sacrifícios dolorosos.
Os argumentos do médico nada valem contra certezas interiores que se exteriorizam com tal força, também sua influência fracassa de início, e ele se volta para a pesquisa das fontes que alimentam esse danoso preconceito. Não há dúvida de que cada qual gostaria de ver-se como exceção e reivindicar prerrogativas ante os demais. Mas justamente por isso deve haver uma razão especial, em geral não encontrada aqui, para que a pessoa se proclame uma exceção e se comporte como tal. Pode haver mais de uma razão assim, nos casos que investiguei, pude apontar uma peculiaridade comum aos doentes nas suas primeiras vicissitudes de vida, sua neurose ligava-se a uma vivência ou um sofrimento que haviam tido nos primeiros anos da infância, do qual sabiam serem inocentes e que podiam considerar uma injusta desvantagem para a sua pessoa. Os privilégios que eles faziam derivar dessa injustiça e a rebeldia que dela resultou contribuíram em não pouca medida para intensificar os conflitos que depois levaram à irrupção da neurose. Um desses pacientes, uma mulher, assumiu essa atitude de vida ao descobrir que um doloroso sofrimento orgânico, que a impedia de alcançar seus objetivos na vida, era de natureza congênita. Enquanto acreditou que adquirira essa doença depois, de forma casual, suportou-a com paciência, quando lhe ficou claro que era parte do seu patrimônio hereditário, tornou-se rebelde. O jovem que pensava ser guardado por uma providência especial fora vítima, quando bebê, de uma infecção transmitida casualmente por sua ama de leite, e toda a sua vida posterior nutriu-se das suas exigências de reparação, como de uma aposentadoria por acidente, sem ter ideia daquilo em que baseava suas reivindicações. No seu caso, informações dadas pela família confirmaram objetivamente a análise, que construiu tal resultado a partir de obscuros vestígios de lembranças e interpretações de sintomas. Por razões facilmente compreensíveis, não posso comunicar mais a respeito desses e de outros casos clínicos. Tampouco me estenderei sobre a evidente analogia entre a deformação do caráter após longa enfermidade infantil e a conduta de povos inteiros cujo passado foi pleno de sofrimentos. Mas não deixarei de mencionar uma figura criada pelo maior dos poetas, em cujo caráter a reivindicação de excepcionalidade acha-se muito intimamente ligada ao fator da desvantagem congênita e é por ele motivada. No monólogo inicial de Ricardo III, de Shakespeare, eis o que diz Gloucester, o futuro rei: mas eu, que não fui talhado para habilidades esportivas, nem para cortejar um espelho amoroso, que, grosseiramente feito e sem a majestade do amor para pavonear-me diante de uma ninfa de lascivos meneios, eu, privado dessa bela proporção, desprovido de todo encanto pela pérfida natureza, disforme, inacabado, enviado por ela antes do tempo para este mundo dos vivos, terminado pela metade e isso tão imperfeitamente e fora de moda que os cães ladram para mim quando paro perto deles, e assim, já que não posso mostrar-me como amante, para entreter estes belos dias de galanteria, resolvi portar-me como vilão e odiar os frívolos prazeres deste tempo à primeira vista. Essa declaração de intenções talvez não se ligue ao nosso tema. Ricardo parece dizer apenas o seguinte: eu me entedio nesta época ociosa e pretendo me divertir. Mas como, sendo disforme, não posso me entreter como amante, farei papel de malvado, cuidarei de intrigas, assassinatos e o que mais me aprouver. Uma motivação tão frívola sufocaria qualquer traço de interesse do espectador, se não ocultasse algo bem mais sério. A peça também seria psicologicamente impossível, já que o poeta precisa saber criar em nós um secreto pano de fundo de simpatia pelo seu herói, se devemos poder admirar sua ousadia e habilidade sem objeção interior, e tal simpatia pode se basear apenas na compreensão, no sentimento de uma possível afinidade interior com ele.
Creio, por isso, que o monólogo de Ricardo não diz tudo, apenas insinua e nos permite desenvolver o que foi insinuado. Quando fazemos isso, porém, acaba a aparência de frivolidade, e a amargura e a minúcia com que Ricardo pintou sua deformidade cobram seu pleno efeito, e para nós se torna claro o senso de comunhão que induz nossa simpatia também por um malvado como ele. Então o significado seria: a natureza cometeu uma grave injustiça comigo, ao me negar as belas proporções que conquistam o amor humano. A vida me deve por isso uma reparação, que eu tratarei de conseguir. Eu tenho o direito de ser uma exceção, de não me importar com os escrúpulos que detêm os outros. Posso ser injusto, pois houve injustiça comigo. Agora sentimos que nós mesmos poderíamos ser como Ricardo, e até que já o somos, em pequena escala. Ele é uma gigantesca ampliação de um aspecto que achamos também em nós. Todos nós queríamos ter motivo para nos irritar com a natureza e o destino por desvantagens congênitas e infantis, todos exigimos reparação por antigos agravos ao nosso narcisismo, ao nosso amor próprio. Porque a natureza não nos deu os dourados cachos de cabelo de Balder ou a força de Siegfried, ou a excelsa fronte do gênio, ou os nobres traços de um aristocrata. Porque nascemos numa casa simples e não no palácio real. Ser belo e nobre seria tão bom, para nós, quanto é para todos os que agora temos de invejar por isso. Mas é uma sutil economia da arte do poeta o fato de ele não deixar que seu herói exprima de forma aberta e integral todos os segredos de sua motivação. Assim ele nos obriga a completá-los, solicita a nossa atividade intelectual, afasta-a do pensamento crítico e nos mantém presos à identificação com o herói. Em seu lugar, um ignorante daria expressão consciente a tudo o que ele pretende nos comunicar, e se defrontaria com a nossa inteligência fria e desembaraçada, que torna impossível o aprofundamento da ilusão. Antes de abandonarmos as exceções, porém, observemos que tem o mesmo fundamento a reivindicação das mulheres por privilégios e dispensa de muitas restrições da vida. Conforme aprendemos no trabalho psicanalítico, as mulheres se veem como prejudicadas na infância, e merecidamente privadas de um pedaço e relegadas a segundo plano, e o amargor de muitas filhas para com suas mães tem raiz, afinal, na objeção de que as trouxeram ao mundo como mulheres, em vez de homens. 2. Os que fracassam no triunfo. O trabalho psicanalítico nos legou a tese de que as pessoas adoecem neuroticamente devido à frustração. Referimos-nos à frustração da satisfação dos desejos libidinais, e um longo rodeio se faz preciso para compreender essa tese. Pois o surgimento da neurose requer um conflito entre os desejos libidinais de uma pessoa e a parte do seu ser que denominamos seu eu, que é a expressão de seus instintos de autoconservação e que inclui os ideais que tem de seu próprio ser. Um tal conflito patológico surge apenas quando a libido quer se lançar por vias e metas há muito superadas e condenadas por seu eu, que então as proibiu para sempre, e isso a libido faz somente quando lhe é tirada a possibilidade de uma satisfação ideal, adequada ao eu. Assim a privação, a frustração de uma real satisfação, torna-se a primeira condição para o surgimento da neurose, embora não seja absolutamente a única. Tanto maior será a surpresa, mesmo a confusão, quando o médico descobre que às vezes as pessoas adoecem justamente quando veio a se realizar um desejo profundamente arraigado e há muito tempo nutrido. É como se elas não aguentassem a sua felicidade, pois não há como questionar a relação causal entre o sucesso e a doença. No tocante a isso, tive oportunidade de examinar o caso de uma mulher, que agora descreverei, como sendo típico dessas trágicas vicissitudes. De boa família e bem educada, quando jovem não pôde refrear sua vontade de viver,
deixando a casa paterna e aventurando-se pelo mundo, até conhecer um artista que soube apreciar seu encanto feminino e também vislumbrar a fina natureza daquela moça rebaixada. Acolheu-a em sua casa e nela teve uma fiel companheira, para cuja felicidade completa parecia faltar apenas a reabilitação na sociedade. Após anos de vida em comum, ele conseguiu que a sua família fizesse amizade com ela, e pretendia torná-la sua esposa diante da lei. Foi então que ela começou a malograr. Negligenciou a casa de que se tornaria a senhora legal, acreditou-se perseguida pelos parentes que desejavam aceitá-la na família, obstruiu as relações sociais do companheiro mediante um absurdo ciúme, impediu o seu trabalho artístico e depois sucumbiu a uma incurável doença psíquica. Uma outra observação me revelou um homem bastante respeitável, que, professor universitário, por muitos anos alimentara o compreensível desejo de suceder na cátedra ao seu mestre, que o havia introduzido na ciência. Quando, após o afastamento desse senhor, os colegas lhe participaram que somente ele poderia sucedê-lo, começou a hesitar, diminuiu seus méritos, declarou-se indigno de assumir a posição que lhe destinavam e caiu numa melancolia que nos anos seguintes o deixou incapaz de qualquer atividade. Embora diferentes em vários aspectos, esses dois casos coincidem em que a enfermidade aparece quando da realização do desejo e põe fim à fruição desta. Não é insolúvel a contradição entre essas observações e a tese de que as pessoas adoecem devido à frustração. Ela vem a ser abolida pela distinção entre uma frustração externa e uma interna. Se o objeto no qual a libido pode se satisfazer falta na realidade, eis uma frustração externa. Por si ela não tem efeito, não é patogênica, enquanto não se junta a ela uma frustração interna. Esta precisa originar-se do eu e contrariar o acesso da libido a outros objetos, de que ela agora quer se apoderar. Só então surge o conflito e a possibilidade de um adoecimento neurótico, isto é, de uma satisfação substituta pela via indireta do inconsciente reprimido. Portanto, a frustração interna deve ser considerada em todos os casos, mas não produz efeito até que a real frustração externa tenha preparado o terreno para ela. Nos casos excepcionais em que as pessoas adoecem com êxito, a frustração interna atuou por si só, e realmente só apareceu depois que a frustração externa deu lugar à realização do desejo. À primeira vista há algo surpreendente nisso, mas uma reflexão mais detida nos lembra que não é incomum eu tolerar um desejo como sendo inócuo, quando ele existe somente na fantasia e parece distante de se realizar, e opor-se fortemente a ele, quando está próximo de se concretizar e ameaça tornar-se realidade. Ante situações conhecidas de formação da neurose, a diferença está em que geralmente são intensificações interiores do investimento libidinal que transformam a fantasia até então menosprezada e tolerada num adversário temido, enquanto nos nossos casos o sinal para a irrupção do conflito é dado por uma real mudança exterior. O trabalho analítico nos mostra, com facilidade, que são forças da consciência que impedem o indivíduo de retirar, da feliz modificação real, o proveito longamente ansiado. Mas é tarefa difícil averiguar a natureza e a origem dessas tendências julgadoras e punitivas, que nos espantam com sua existência, ali onde não esperávamos encontrá-las. Por razões já conhecidas, não pretendo discutir o que sabemos ou conjecturamos a respeito disso mediante casos da observação médica, mas com personagens inventados por grandes escritores a partir da abundância de seu conhecimento da alma. Uma pessoa que entra em colapso ao alcançar o êxito, depois de tê-lo buscado com imperturbável energia, é Lady Macbeth, de Shakespeare.
Nela não se vê, antes, nenhuma hesitação ou sinal de luta interior, nenhum empenho senão o de vencer os escrúpulos de um marido ambicioso, mas de sentimentos brandos. Até sua feminilidade ela se dispõe a sacrificar ao desígnio de assassinato, sem refletir no papel decisivo que deverá ter essa feminilidade, quando chegar o momento de preservar o objetivo de sua ambição, alcançado mediante um crime. Ato 1, Cena 5. Vinde, espíritos sinistros que servis aos desígnios assassinos. Dissexuai-me, vinde a meus seios de mulher e tornai o meu leite em fel, ó ministros do assassínio. Ato 1. Cena 7. Bem conheço as delícias de amar um tenro filho, que se amamenta, embora eu lhe arrancara as gengivas sem dente, ainda quando, vendo-o sorrir para mim, o bico de meu seio, e faria sem piedade saltarem-lhe os miolos, se tivesse jurado assim fazer, como juraste cumprir esta empreitada asterisco. Antes do ato ela é assaltada por um único, ligeiro movimento de relutância. Ato 2. Cena 2. Se no seu sono não lembrasse tanto meu pai, tê-lo-ia eu mesma apunhalado. Tendo se tornado rainha com o assassínio de Duncan, por um instante há como que um desapontamento, um enfado. Não sabemos por quê. Ato 3, Cena 2. Tudo perdemos quando o que queríamos, obtemos sem nenhum contentamento, mais vale ser a vítima destruída do que, por a destruir com ela o gosto de viver. Mas ela persiste. Na cena do banquete, após essas palavras, apenas ela se mantém controlada, esconde o desvario de seu esposo e acha um pretexto para despedir os hóspedes. Então desaparece de nossa vista. Tornamos a vê-la, na primeira cena do quinto ato, sonâmbula, apegada firmemente às impressões da noite do crime. Ela encoraja novamente seu marido, como naquela noite. Ato 5, Cena 1. Por quem sois, meu senhor, que vergonha! Um soldado com medo. Por que havemos de recear que alguém o saiba, se ninguém nos pode pedir contas? Houve batidas na porta, as mesmas que aterrorizaram seu marido após o crime. Ao mesmo tempo se esforça por desfazer o ato que não pode ser desfeito. Lava as mãos, que estão sujas de sangue e que cheiram a sangue, e torna-se consciente da inutilidade desse esforço. O arrependimento parece havê-la prostrado, a ela, que parecia não tê-lo. Quando ela morre, Macbeth, que nesse ínterim se tornou implacável como ela fora no início, tem apenas este breve epitáfio para ela. Atos 5. Cena 5. É morta? Não devia ser agora. Sempre seria tempo para ouvir-se essas palavras. Agora nos perguntamos o que quebrantou esse caráter, que parecia feito do mais duro metal. Seria apenas a decepção, a outra face que mostra o ato consumado. Devemos inferir que também em Lady Macbeth uma psique originalmente branda e feminina se exercitará até atingir uma concentração e elevada tensão que não podia durar. Ou podemos pesquisar indícios de uma motivação mais profunda, que nos torne humanamente mais inteligível esse colapso. Considero impossível chegar aqui a uma decisão. O Macbeth de Shakespeare é uma peça de ocasião, escrita quando subiu ao trono James, até então rei da Escócia. O material já existia e foi tratado por outros autores, que Shakespeare provavelmente utilizou, como costumava fazer. Ele ofereceu notáveis referências à situação contemporânea. A virginal Elizabeth, da qual se dizia que nunca fora capaz de ter filhos e que, ao saber do nascimento de James, definirá a si mesma, num doloroso grito, como um tronco seco, foi obrigada justamente por essa esterilidade a tornar o rei escocês seu sucessor.
Mas ele era o filho daquela Maria cuja execução ela ordenara, mesmo a contragosto, e que, embora suas relações estivessem toldadas por considerações políticas, não deixava de ser sua parente e sua hóspede. A subida ao trono de James I foi como que uma mostra da maldição da esterilidade e das bênçãos da contínua geração. E o desenvolvimento da ação, em Maquibé, regula-se por esse mesmo contraste. As bruxas predisseram que ele seria rei, mas que os filhos de Becquol herdariam o trono. Maquibé se irrita com esse decreto do destino, não se contenta com a satisfação da própria ambição, quer ser fundador de uma dinastia, e não haver cometido um assassinato em benefício de outros. Essa questão é ignorada, quando se vê na peça de Shakespeare somente a tragédia da ambição. É claro que, se Maquibé não pode viver eternamente, resta-lhe apenas uma maneira de invalidar a parte da profecia que lhe é desfavorável, tendo ele próprio filhos que o possam suceder. Ele parece esperá-los de sua vigorosa mulher. Ato 1, cena 7. Não concebas nunca senão filhos varões, tua alma indomável o pede assim. É também claro que, se for enganado nessa expectativa, ele deverá submeter-se ao destino, ou seus atos perderão toda a finalidade e se transformarão na cega fúria de alguém condenado à destruição, que resolve antes destruir tudo o que esteja a seu alcance. Vemos que Maquibé perfaz esse desenvolvimento, e no ápice da tragédia ouvimos a assustadora exclamação de Macduff, já frequentemente percebida como ambígua, e que pode conter a chave para a mudança de Maquibé. Ato 4, cena 3. Ele não tem filhos. O que certamente quer dizer, apenas por causa disso ele pôde assassinar meus filhos, mas também pode significar mais coisas, e sobretudo poderia revelar o motivo mais profundo que impele Maquibé muito além de sua natureza e que toca o duro caráter da esposa em seu único ponto fraco. Se abarcamos toda a peça a partir do cume que essas palavras de Macduff assinalam, vemo-la permeada de referências à relação entre pai e filhos. O assassinato do bondoso Duncan é pouco menos que um parricídio. No caso de Becquol, Maquibé matou o pai, enquanto o filho conseguiu escapar. Quanto a Macduff, mata os filhos porque o pai fugiu. Na cena da aparição, as bruxas lhe fazem ver uma criança ensanguentada e uma criança coroada. A cabeça armada que surgiu antes é provavelmente a do próprio Maquibé. Mas ao fundo se ergue a sombria figura do Vingador Macduff, que é ele mesmo uma exceção às leis da geração, pois não nasceu de sua mãe, foi arrancado de seu ventre. Estaria conforme o sentido de uma justiça poética baseada na lei de Talião, se a falta de filhos de Maquibé e a esterilidade de sua lede fossem o castigo por seus crimes contra a santidade da geração, se Maquibé não pudesse tornar-se pai por haver tirado os filhos ao pai e o pai aos filhos, e se Lady Maquibé sofresse a desfeminização que ela havia demandado aos espíritos do assassínio. Creio que não é difícil ver o adoecimento da Lady, a transformação de sua temeridade em arrependimento, como reação à sua falta de filhos, mediante a qual ela é convencida de sua impotência ante as normas da natureza e lembrada, ao mesmo tempo, que por sua própria culpa ela foi privada dos melhores frutos de seu crime. Na Crônica de Holinshed, 1577, da qual Shakespeare retirou o material de Maquibé, a Lady é mencionada apenas uma vez como mulher ambiciosa, que incita o marido ao crime para tornar-se ela mesma rainha. Não se fala de seu destino posterior e da evolução de seu caráter. No entanto, ali a transformação de Maquibé em tirano sanguinário parece ter motivos semelhantes aos que sugerimos. Pois em Holinshed se passam, entre o assassinato de Duncan, pelo qual Maquibé se torna rei, e seus malfeitos posteriores, 10 anos, durante os quais ele se mostra um governante severo, porém justo.
Apenas depois desse tempo surge nele a transformação, por influência do martirizante temor de que a profecia feita a Beckwith se cumpra, como vem se realizando aquela do seu próprio destino. Só então ele mata Beckwith e, como em Shakespeare, é arrastado de um crime a outro. Tampouco em Holinshed se diz expressamente que o fato de ele não ter filhos o impele por esse caminho, mas há tempo e espaço bastantes para essa motivação plausível. Sucede de outro modo em Shakespeare. Os eventos se precipitam com uma rapidez de tirar o fôlego, de sorte que, por meio de indicações dos personagens, calcula-se em uma semana a duração do enredo. Essa aceleração retira a base de todas as nossas construções sobre os motivos da reviravolta no caráter de Macbeth e de sua esposa. Não há tempo para que a contínua desilusão da expectativa de filhos possa abater a mulher e arrastar o homem a uma fúria incontida, e permanece a contradição de que tantos nexos sutis no interior da peça, e entre ela e o ensejo que lhe deu origem, tendem a convergir no tema da infecundidade, enquanto a economia temporal da tragédia afasta expressamente uma evolução dos caracteres por motivos outros que não os mais íntimos. Mas quais seriam esses motivos, que em tão breve tempo tornam o vacilante ambicioso em um desenfreado tirano e a sua instigadora de nervos de aço em uma doente contrita e arrependida, não me parece possível descobrir. É minha opinião que devemos desistir de penetrar a tripla camada obscura em que resultaram a má conservação do texto, a desconhecida intenção do poeta e o oculto sentido da lenda. Tampouco seria válido, creio, objetar que tais pesquisas são ociosas, em vista do extraordinário efeito que a tragédia exerce no espectador. O poeta bem pode nos dominar com sua arte no decorrer da representação e nos embotar o pensamento, mas não pode nos impedir de posteriormente nos esforçarmos em compreender tal efeito a partir de seu mecanismo psicológico. Tampouco me parece pertinente a observação de que o poeta é livre para encurtar à vontade a sucessão natural dos acontecimentos que nos apresenta, quando pode realçar o efeito dramático por meio do sacrifício da verossimilhança comum. Pois tal sacrifício é justificado apenas quando simplesmente incomoda a verossimilhança, não quando suprime a ligação causal, e não haveria ruptura do efeito dramático se o transcorrer do tempo fosse indeterminado, em vez de expressamente limitado a uns poucos dias. É uma pena abandonar um problema como o de Macbeth como se fosse insolúvel, de modo que acrescentarei uma observação que talvez aponte uma nova saída. Num recente estudo sobre Shakespeare, Ludwig Jekyll acreditou perceber algo da técnica do poeta que poderia se aplicar também a Macbeth. Ele diz que é frequente Shakespeare decompor um caráter em dois personagens, e cada um dos quais não é inteiramente compreensível até que os juntamos de novo num só. Assim poderia ser o caso com Macbeth e a esposa, e não levaria a nada considerá-la uma pessoa autônoma e investigar os motivos de sua transformação sem atentar para Macbeth, que a completa. Não prosseguirei nessa trilha, mas desejo mencionar algo que apoia notavelmente essa concepção. Os germes de medo que aparecem em Macbeth na noite do crime não se desenvolverão nele, mas em sua lady. É ele que, antes do ato, teve a alucinação do punhal, mas ela que depois sucumbe a uma enfermidade psíquica. Após o crime ele escutou estes gritos na casa: despertai do vosso sono. Macbeth trucida o sono, e Macbeth não dormirá nunca mais. Ato 2 Cena 2, enquanto é a rainha, como vemos, que se ergue do leito e, em estado de sonambulismo, 3 Sua culpa, ele ficou sem ação, as mãos ensanguentadas, lamentando que todo o oceano de Netuno não lavaria sua mão, e ela o consolou. Um pouco d'água limpa-nos deste ato, mas depois é ela que durante um quarto de hora lava as mãos e não consegue tirar a mancha de sangue.
Todos os perfumes da Arábia não bastarão para adocicar esta pequenina mão. Atos 5 Cena 1. Desse modo, realizasse nela o que ele havia receado na angústia de sua consciência, ela vem a ser o arrependimento após o crime, e ele, o consolo. Juntos eles esgotam as possibilidades de reação ao ato, como duas partes desunidas de uma só individualidade psíquica e talvez cópias de um só modelo. Se não podemos, no caso de Lady Macbeth, responder à questão de por que ela entra em colapso após o sucesso, caindo doente, talvez tenhamos maiores possibilidades com a obra de um outro famoso dramaturgo, que examina problemas de responsabilidade psicológica com inexorável rigor. Rebecca Ganvick, filha de uma parteira, foi educada por seu pai adotivo, o Dr. West, tornando-se uma livre pensadora que despreza as cadeias impostas aos desejos vitais por uma moralidade fundamentada na fé religiosa. Depois que morre o doutor, ela é acolhida em Rosmersholm, propriedade de uma antiga família, cujos membros desconhecem o riso, tendo sacrificado a alegria a um rígido cumprimento do dever. Em Rosmersholm vivem o pastor Johannes Rosmer e sua esposa Bita, que é doente e não tem filhos. Tomada de selvagem, incontrolável anseio pelo amor do homem de alta linhagem, Rebecca decide afastar a mulher que está no seu caminho, recorrendo para isso à sua vontade ousada e livre, não inibida por escrúpulos. Faz que lhe caia nas mãos um livro médico, em que a procriação é tida como a finalidade do casamento, de modo que a coitada passa a crer, confusa, que o seu casamento não se justifica, deixa-a pensar que Rosmer, cujas leituras e ideias ela partilha, está a ponto de se afastar da velha crença e tomar o partido das luzes, e, depois de assim abalar a confiança da mulher na solidez moral do marido, dá-lhe a entender que ela própria, Rebecca, brevemente irá embora, a fim de ocultar as consequências de uma ilícita relação com Rosmer. O plano criminoso funciona. A pobre mulher, tida como deprimida e não responsável por seus atos, atira-se da ponte do Minho e se afoga, com o sentimento de que é inútil e a fim de não atrapalhar a felicidade do seu amado. Há alguns anos Rebecca e Rosmer vivem sós em Rosmersholm, num relacionamento que ele pretende considerar uma amizade puramente espiritual e ideal. Mas, quando as primeiras sombras dos boatos começam a obscurecer tal relação, e, ao mesmo tempo, dúvidas atormentadoras se agitam em Rosmer, quanto aos motivos que levaram à morte sua mulher, ele pede a Rebecca que se torne sua segunda esposa, para opor ao triste passado uma realidade nova e plena de vida. Ato 2. Por um instante ela se alegra com tal proposta, mas logo afirma que é impossível a união e que, caso ele insista, ela tomará o mesmo caminho de Bita. Rosmer não compreende a rejeição, ainda mais incompreensível é ela para nós, que sabemos mais acerca dos atos e das intenções de Rebecca. Apenas não cabe duvidar que o seu não é dito seriamente. Como pôde acontecer que a aventureira de vontade livre e ousada, que sem escrúpulos pavimentou o caminho para a realização de seus desejos, agora se recuse a colher, quando lhe é oferecido, o fruto do sucesso? Ela mesma nos dá a explicação no quarto ato, é justamente isso o mais terrível, que agora quando toda a felicidade do mundo me é entregue nas mãos, eu me tenha tornado uma pessoa cujo caminho para a felicidade é obstruído pelo próprio passado. Então ela se tornou outra nesse meio tempo, sua consciência despertou, ela passou a ter um sentimento de culpa que lhe impede a fruição. E como foi despertada sua consciência? Escutemos ela mesma e reflitamos depois se é possível lhe dar crédito. Foi a concepção de vida da casa Rosmer ou, pelo menos, a tua concepção da vida que contagiou minha vontade. E a deixou doente. Subjugou-a com leis que antes não valiam para mim.
A convivência contigo, isso enobreceu meu espírito. Esta influência, podemos admitir, deu-se apenas quando Rebeca pôde conviver sozinha com Rosmer, na quietude, na solidão, quando você me confiava sem reservas os seus pensamentos, cada estado de ânimo, sutil e delicado como você o sentia, então houve a minha grande mudança. Pouco antes, ela havia lamentado o outro lado dessa mudança, porque Rosmer Shaw me tirou a força, minha vontade e ousadia foi paralisada. Estropiada. Para mim passou o tempo em que eu me atrevia a tudo. Perdi a força para agir, Rosmer. Ela dá essa explicação após haver se revelado uma criminosa, numa confissão espontânea a Rosmer e ao reitor Krula, irmão da mulher que eliminou. Com breves toques de magistral sutileza, Ibsen deixa claro que Rebeca não mente, mas tampouco é inteiramente sincera. Assim como, apesar de toda a ausência de preconceitos, ela diminuiu em 1 ano a sua idade, também a sua confissão aos dois senhores é incompleta, e graças à insistência de Krula vem a ser completada em alguns pontos essenciais. Também nós nos sentimos livres para supor que a explicação da sua renúncia apenas entrega uma coisa para esconder outra. É certo que não temos motivo para desconfiar da sua declaração de que o ar de Rosmer Shaw, o trato com aquele homem nobre, produziu efeito enobrecedor e paralisador sobre ela. Com isso está dizendo o que sabe e o que sentiu. Mas isto não é, necessariamente, tudo o que se passou dentro dela, também não é preciso que ela possa dar contas de tudo a si mesma. A influência de Rosmer pode ser apenas um manto sob o qual se oculta uma outra impressão, e algo notável aponta nessa outra direção. Mesmo após a confissão, no último diálogo entre eles, com o qual termina a peça, Rosmer lhe pede ainda uma vez que seja sua mulher. Ele lhe perdoa tudo o que cometeu por amor a ele. Ela não responde então o que deveria, que nenhum perdão pode livrá-la do sentimento de culpa que adquiriu por haver perfidamente enganado a pobre Bita. Em vez disso, chama para si uma outra recriminação, que nos parece estranha numa livre pensadora, e que não merece de modo algum a importância que ela lhe dá. Ah, meu amigo, não torne a falar nisso. É algo impossível. Você precisa saber, Rosmer, que eu tenho um passado. Naturalmente ela insinua que teve relações sexuais com outro homem, e observemos que para ela tais relações, num tempo em que era livre e não respondia a ninguém, afiguram-se um obstáculo mais forte à união com Rosmer do que a conduta realmente criminosa que teve para com sua mulher. Rosmer não quer ouvir falar desse passado. Podemos imaginá-lo, embora tudo o que aponta para ele permaneça como que no subterrâneo da peça e tenha de ser inferido a partir de alusões. De alusões inseridas com tamanha arte, é verdade, que uma má compreensão delas vem a ser impossível. Entre a primeira recusa de Rebeca e a sua confissão ocorre algo muito importante para a sua sorte futura. O reitor Krula lhe faz uma visita, para humilhá-la com a informação de que sabe que ela é filha ilegítima, filha justamente daquele doutor West que a adotou após a morte de sua mãe. O ódio lhe aguçou a perspicácia, mas ele não acredita estar dizendo algo novo para Rebeca. Na verdade, achei que você tinha pleno conhecimento disso. Pois seria muito estranho que se deixasse adotar pelo doutor West. E ele a acolheu, logo depois da morte de sua mãe. Ele a trata duramente. Mas você continua em sua casa. Sabe que ele não lhe deixará um tostão. Você recebeu apenas um baú de livros, realmente. No entanto, aguenta ficar com ele. Suporta seus reumas. Cuida dele até o último instante. O que fez por ele eu relaciono ao instinto natural de uma filha.
Todo o seu comportamento restante eu vejo como o resultado natural de sua origem. Mas Krula se enganava. Rebeca não sabia que era filha do Dr. West. Quando ele principiou com obscuras alusões ao seu passado, ela certamente supôs que ele se referia a outra coisa. Ao perceber o que ele quer dizer, ainda consegue manter o controle por um momento, pois acredita que seu inimigo baseou seus cálculos na idade que ela lhe fornecera erradamente, numa sua visita anterior. Mas depois Krula rebate vitoriosamente essa objeção, talvez. Mas meu cálculo ainda pode ser correto, pois 1 ano antes de assumir o cargo West esteve lá numa visita breve. Após essa nova informação ela perde a calma, não é verdade? Ela vagueia no aposento e torce as mãos, não é possível. Você quer me fazer acreditar nisso? Isso não pode jamais ser verdade. Não pode ser. Nunca. Sua agitação é tamanha, que Krula não consegue atribuí-la à sua informação. Krula, mas, minha cara. Deus do céu, por que ficou assim perturbada? Você me assusta. O que devo pensar, acreditar? Rebeca, nada. O senhor não deve crer nem pensar nada. Krula, mas então você deve realmente me explicar por que esta possibilidade, a incomoda tanto. Rebeca, controlando-se é muito simples, reitor. De forma alguma quero passar por filha ilegítima. O enigma do comportamento de Rebeca admite apenas uma solução. A notícia de que o Dr. West pode ser seu pai é o mais pesado golpe que poderia atingi-la, pois ela era não só a filha adotiva, mas também a amante daquele homem. Quando Krula começou a falar, ela pensou que ele aludia a essa relação e provavelmente a teria admitido, invocando a sua liberdade. Mas o reitor estava longe disso, ele nada sabia da ligação amorosa com o Dr. West, assim como ela ignorava que este era seu pai. Apenas essa ligação pode estar em sua mente, quando ela pretexta, na derradeira recusa a Rosmer, ter um passado que a torna indigna de ser sua mulher. Provavelmente ela informaria a Rosmer, se ele quisesse, apenas metade do seu segredo, calando sobre a parte mais difícil dele. Mas agora compreendemos que esse passado lhe surge como o maior impedimento ao matrimônio, como o maior crime. Após tomar conhecimento de haver sido a amante do próprio pai, ela se entrega ao sentimento de culpa, que agora irrompe avassalador. Faz a Rosemary Krula a confissão que lhe deixa o estigma de assassina, renuncia definitivamente à felicidade para a qual abrirá caminho através de um crime, e prepara-se para partir. Mas o verdadeiro motivo de sua consciência de culpa, que a leva a fracassar com o êxito, permanece oculto. Como vimos, é algo bem diverso da atmosfera de Rosmer Show-me e da influência moralizadora de Rosmer. Quem nos acompanhou até aqui não deixará de fazer uma objeção que talvez justifique alguma dúvida. A primeira rejeição de Rosmer por Rebeca se dá antes da segunda visita de Krula, antes que se revele o seu nascimento ilegítimo, portanto, e quando ela ainda não sabe do incesto se entendemos corretamente o autor. Essa rejeição, porém, é séria e enérgica. A consciência de culpa, que a manda renunciar ao ganho proveniente de seus atos, já produz efeito antes que ela saiba do seu crime principal, e, se consideramos isto, talvez o incesto deva ser excluído, como fonte da consciência de culpa. Até agora tratamos Rebecca West como uma pessoa viva, e não um produto da imaginação do escritor Ibsen, guiada por uma inteligência bastante crítica. É lícito mantermos a mesma perspectiva, ao lidar com tal objeção.
Esta é válida, um quê de consciência já havia despertado em Rebeca antes de ela inteirar-se do incesto. Nada impede que tornemos responsável por essa mudança a influência reconhecida e acusada pela própria Rebeca. Mas isso não nos livra de reconhecermos o segundo motivo. A conduta de Rebeca ao ouvir a informação do reitor, sua imediata reação a ela, confessando, não deixa dúvida de que só então produz efeito o motivo mais forte e decisivo para a renúncia. É justamente um caso de motivação múltipla, em que, por trás de um motivo superficial, vem à luz um outro mais profundo. As regras da economia poética impunham configurar desse modo o caso, pois o motivo mais profundo não devia ser enunciado abertamente, tinha de permanecer coberto, subtraído à cômoda percepção do espectador teatral ou do leitor, de outra forma teriam surgido sérias resistências neste, baseadas em sentimentos muito penosos, que poderiam colocar em perigo o efeito do drama. Mas bem podemos exigir que o motivo explicitado não seja desprovido de relação interior com aquele por ele ocultado, mas demonstre ser abrandamento e derivação dele. É, sendo lícito crer que a combinação criadora consciente do artista resulta coerentemente de premissas inconscientes, podemos fazer a tentativa de mostrar que ele satisfez tal exigência. A consciência de culpa de Rebeca tem sua fonte na recriminação do incesto, já antes de o reitor, com agudeza analítica, torná-la consciente desta. Se reconstruímos o seu passado, desenvolvendo e completando as insinuações do autor, diremos que ela não podia não fazer ideia alguma da relação íntima entre sua mãe e o doutor West. Tornar-se a sucessora da mãe junto a esse homem deve ter-lhe produzido uma enorme impressão. Ela estava sob o domínio do complexo de Édipo, ainda que não soubesse que no seu caso essa fantasia geral se converterá em realidade. Quando foi para Rosmersholm, a força interna da primeira vivência a impeliu a provocar, mediante uma ação vigorosa, a mesma situação que já ocorrera sem a sua interferência, eliminar a esposa e mãe, a fim de tomar o lugar dela junto ao marido e pai. Com convincente energia ela descreve como se viu obrigada, passo a passo, contra a sua vontade, a tomar medidas para a eliminação de Bita. Mas vocês pensam que meus atos eram frios e calculados. Naquele tempo eu não era o que sou agora, quando estou à sua frente e conto o que houve. E além disso creio que há duas espécies de vontade numa pessoa. Eu queria afastar Bita, de alguma forma. Mas não acreditava que isso chegaria a acontecer. A cada passo que me estimulava a ir adiante, era também como se algo em mim dissesse, não vá adiante. Nenhum passo mais. Mas eu não conseguia deixar de fazê-lo. Tinha que ir um pouco adiante, e depois ainda um pouco mais. E mais, e mais. Até que sucedeu. É assim que acontecem tais coisas. Isso não é dissimulação, mas autêntica descrição. Tudo o que a ela sucedeu em Rosmersholm, a paixão por Rosmer e a hostilidade à sua mulher, era já consequência do complexo de Édipo, obrigatória reprodução de seus laços com a mãe e com o doutor West. Assim, o sentimento de culpa que primeiro a fez rechaçar o pedido de Rosmer não difere essencialmente daquele maior, que a impele à confissão após o comunicado de Crula. Mas tal como, sob a influência do Dr. West, ela se tornara uma livre pensadora que desprezava a moral religiosa, converteu-se em alma nobre e conscienciosa devido ao amor por Rosmer. Era o que entendia ela mesma de seus processos interiores, e por isso estava certa ao designar a influência de Rosmer como o motivo de sua transformação, o motivo que lhe era acessível.
O médico que pratica a psicanálise sabe com que frequência, ou com que regularidade, uma garota que chega a uma casa como empregada, moça de companhia, governanta, consciente ou inconscientemente nutre o sonho, cujo teu vem do complexo de Édipo, de que a senhora da casa desapareça de alguma forma e o senhor a tome por esposa, no lugar daquela. Rosmersholm é a maior das obras de arte que tratam dessa cotidiana fantasia das garotas. Vem a ser um drama trágico pelo dado extra de que o sonho da heroína foi precedido, na sua infância, por uma realidade que a ele correspondeu inteiramente. Após essa longa visita à criação literária, voltemos agora à experiência médica. Mas apenas para assinalar, em poucas palavras, a inteira concordância entre as duas. O trabalho psicanalítico propõe que as forças da consciência que levam a adoecer com o sucesso em vez da frustração, como em geral acontece, acham-se intimamente ligadas ao complexo de Édipo, à relação com o pai e a mãe, como talvez a nossa própria consciência de culpa. 3. Os criminosos por sentimento de culpa. Falando de sua juventude, em especial dos anos da pré-puberdade, pessoas que vieram a ser muito respeitáveis me informaram de ações ilícitas, como furtos, fraudes e até mesmo incêndios, que haviam cometido naquele tempo. Eu não fazia caso dessas informações, comunicando-lhes que é notória a fraqueza das inibições morais nessa fase da vida, e não procurava inseri-las num contexto mais significativo. Afinal, porém, vi-me solicitado a um estudo mais completo desses incidentes, devido a alguns casos chocantes e mais acessíveis, nos quais esses delitos foram cometidos enquanto os doentes se achavam em tratamento comigo e já não eram pessoas jovens. O trabalho analítico trouxe então o resultado surpreendente de que tais ações foram realizadas sobretudo porque eram proibidas e porque sua execução se ligava a um aliviamento psíquico para o malfeitor. Ele sofria de uma opressiva consciência de culpa, de origem desconhecida, e após cometer um delito essa pressão diminuía. Ao menos a consciência de culpa achava alguma guarida. Por paradoxal que isso talvez pareça, devo afirmar que a consciência de culpa estava presente antes do delito, que não se originou deste, pelo contrário, foi o delito que procedeu da consciência de culpa. Tais pessoas podem ser justificadamente chamadas de criminosos por consciência de culpa. A preexistência do sentimento de culpa fora naturalmente demonstrada por toda uma série de outros efeitos e manifestações. Mas a constatação de um fato curioso não é a finalidade do trabalho científico. Há mais duas questões a responder: de onde vem o obscuro sentimento de culpa anterior ao ato e se é provável que tal espécie de causa tenha maior participação nos crimes humanos. O estudo da primeira questão prometia nos informar sobre a fonte do sentimento de culpa humano em geral. O constante resultado do labor psicanalítico foi de que esse obscuro sentimento de culpa vem do complexo de Édipo, é uma reação aos dois grandes intentos criminosos, matar o pai e ter relações sexuais com a mãe. Comparados a esses dois, os crimes perpetrados para fixar o sentimento de culpa constituíam, certamente, um alívio para os atormentados. É preciso lembrarmos, neste ponto, que o parricídio e o incesto com a mãe são os dois maiores crimes humanos, os únicos perseguidos e abominados como tais nas sociedades primitivas. E também como outras investigações nos aproximarão da hipótese de que a humanidade adquiriu sua consciência, que agora surge como inata força psíquica, através do complexo de Édipo. A resposta à segunda questão ultrapassa o âmbito do trabalho psicanalítico. Nas crianças observamos facilmente que se tornam levadas a fim de provocar o castigo, ficando mais tranquilas e satisfeitas depois dele.
Uma posterior investigação psicanalítica nos coloca frequentemente na pista do sentimento de culpa, que fez procurar o castigo. Entre os criminosos adultos devemos excetuar aqueles que cometem crimes sem experimentar culpa, que não desenvolveram inibições morais ou creiam que sua luta com a sociedade justifica seus atos. Quanto à maioria dos outros criminosos, porém, aqueles para os quais realmente foram feitos os códigos penais, uma tal motivação do crime bem poderia ser considerada, poderia iluminar pontos obscuros da psicologia do criminoso e fornecer um novo fundamento psicológico para o castigo. Um amigo chamou-me a atenção para o fato de que o criminoso por sentimento de culpa era conhecido também por Nietzsche. No discurso de Zaratustra sobre o pálido criminoso vislumbramos a preexistência do sentimento de culpa e o recurso ao ato para a sua racionalização. Deixemos que investigações futuras decidam quantos dos criminosos se incluem entre os pálidos.